Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. O meu nome é Mohamed e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os artigos no idioma árabe. Não tem muito segredo, temos artigos, não tem muito segredo, né? Porque geralmente é o al que a gente utiliza, mas vamos conversar um pouquinho sobre definidos e indefinidos e como utilizar eles, tá bom? O que que a gente utiliza, o que que a gente não utiliza em relação ao português. Então, passando para o meu editor de texto aqui sem muita enrolação, temos aqui os artigos em árabe. Definidos o, a, os, as. O que é um artigo definido? É quando você define esse aqui, ó. O celular, o celular. Agora eu sei que é esse celular. Agora quando eu digo um artigo indefinido, um celular, eu não estou falando desse, eu estou falando de um celular em geral, tá? Um celular é a casa ou uma casa. Então tem essa diferença, tá bom? Entre definido e indefinido. Os artigos definidos não tem muito segredo, porque a gente vai basicamente resumir os quatro em uma palavra. Vocês veem que no árabe sempre aparece um al, né? Que seria esse aqui, ó, al, na frente de todas as palavras basicamente que a gente vê. Então quando você vai, vamos dizer, na internet e você pesquisa uma palavra, traduz no tradutor, por exemplo, ele te dá o al. O que é esse al? Seria o, a, os, as. Então, é, sempre no árabe a gente meio as palavras são todas com o al, basicamente. Então, se eu for perguntar como diz casa, eu posso falar bait, mas se for no tradutor, por exemplo, vai te dar al bait. Então, sempre no árabe mais formal a gente utiliza sempre o al, al que seria o artigo definido o, a, os, as. Então, esse aqui é o artigo definido no idioma árabe e ele vai ser utilizado para os quatro, tanto o, se eu digo, por exemplo, vamos colocar aqui, al. Exemplos, se eu coloco al-bait, que seria a casa. Agora, se eu digo al, carro ia ser feminino, uma palavra. Vou colocar telefone, vai, telefone. Al-telefone, o telefone. Al-telefone, o telefone. Agora, se eu digo no plural, al-biut, que seria as casas, por exemplo, e al-telefonet, que seria os telefones. Então é sempre o al. A, o, as e os. É sempre esse al, não se altera, tá bom? Então é o único artigo definido que a gente tem para ficar realmente simples para vocês. Então vocês veem que nem tudo no árabe é difícil como se parece, tá bom? Então vamos lá. Agora temos os artigos indefinidos, não vão ser muito utilizados, mas vamos falar um pouquinho deles, tá bom? Artigos indefinidos. O que seria o artigo indefinido? Como eu expliquei, né, já. A gente tem o um, uma, uns e umas. Vamos colocar uns exemplos. Um copo. Uma casa. É, Um copo seria kebeye, por exemplo. Uma casa seria bait. Beleza. Então vocês veem que nesse caso não aparece o um e o uma. Então é basicamente oculto no idioma árabe. Esse um e esse uma não tem. Então vamos colocar aqui um, uma, um e uma não se utilizam. Um e uma não se utilizam. Então vou colocar em negrito aqui agora para vocês. Pronto. Um e uma não se utilizam. Então é algo que vocês vão realmente ignorar para o idioma árabe. Agora vamos ver o caso de uns e umas, certo? Uns e umas. O que a gente vai ser? O que a gente vai ter? Eles se utilizam, não se utilizam? Então vamos colocar uns exemplos. Uns. Deixa eu só arrumar aqui. Uns copos e umas casas. Então, uns copos seria kam kibei. Ah, traz uns copos aí pra gente. Uns, no caso de sentido de alguns, né? Traz uns copos. A gente tá em 5, estamos com uma garrafa de coca aqui gelada, querendo tomar. E a gente fala pra uma pessoa que tá lá na cozinha: "Ah, traz uns copos aí pra gente tomar essa coca". Eu falaria: "Jib kam kibei lanashrab coca",
por exemplo, tá bom? Então, traga alguns copos. Kam seria esse uns. E umas vai ser a mesma coisa. Kam bait. Kam bet ou kam bait. Diferente. Se você falar mais no formal ou se fala mais libanês. Bait ou bet, tá bom? Umas vai ser kam. Uns é kam. Então, uns e umas seria kam. Então, o que você vai levar dos artigos no idioma árabe? O, a, os, as é igual a al, certo? Nesse caso aqui, tudo igual. Agora, indefinidos, um e uma não se utiliza, singular indefinido não se utiliza. Agora, o plural indefinido, agora sim se utiliza. Uns e umas, mas é uma palavra só para os dois. Kam. Kam kebei, kam bet, kam telefone, kam computer, alguns computadores, kam câmera, algumas câmeras que estão filmando, kam... Enfim, cam, qualquer palavra. Então, uns e umas casas, algumas casas, uns copos. Então, a gente utiliza dessa maneira, tá bom? Então, esses são os artigos no idioma árabe. Algo bem simples, né? Eu acho. Me digam aqui embaixo se acharam simples. Eu acho muito fácil, realmente. Se for comparar no português, temos 8. No árabe, temos 2. E sendo que o singular indefinido não se utiliza, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente, ativa o sininho também para você não ficar, para você ficar sabendo de todos os vídeos. E é isso. Nos vemos numa próxima aula e fui.